Caros amigos, estamos iniciando mais um programa nos Caminhos da História. Vamos conversar hoje com o padre Amadeu Canelas, um homem dedicado à cultura religiosa, mas também dedicado à cultura gauchesca, um homem que ajudou a criar a missa crioula. É logo depois da nossa abertura, em seguida, não saia daí. De volta nos Caminhos da História. Estamos aqui com o padre Amadeu Canelas, um homem que usa lenço amarelo. E ele depois vai dizer por que, inclusive, que usa lenço amarelo, qual foi a combinação que tiveram. Padre, quem é Amadeu Canelas, de onde é que ele veio, como é que chegou ao tradicionalismo, como é que chegou a padre? Conta a história para nós. Saudamos a todos, é uma alegria participar desse programa, dessa entrevista com o meu amigo Savariz, mas a história é longa. Eu nasci em Gravataí, Aldeia dos Anjos, no dia 17 de agosto de 1940, e a minha infância foi aí em Gravataí, e nos momentos de férias eu me bandeava para Glorinha, onde lá no Passo Grande meu avô tinha uma fazenda. Então, de fato, a minha vivência gauchesca está lá, plantada nas beiras do arroio Passo Grande. E depois que eu bolei a pé no seminário, já bem novinho ainda, como era costume naquele tempo, estudei em Bom Princípio, estudei depois em Gravataí e, por fim, em Viamão. Fiz os primeiros anos de colégio na Escola Dom Feliciano, em Gravataí. E nesse período, então, em que estava estudando, sempre nas férias, que começava em dezembro e terminava em fim de fevereiro, ia para a fazenda do meu avô, onde nós tínhamos casa lá, um chalé, e tinha vivência no campo, né? Inicialmente participando dos rodeios, e quando mais maduro um pouco, até tentei domar uns potros, né? E quando eu fui para Viamão, encontrei lá o CTG Centauro dos Pampas, que tinha sido criado em 1957 como departamento da Faculdade de Filosofia. Quando eu cheguei em 1959, houve a independência do centro acadêmico e se tornou, então, o Centro de Tradições Gaúchas Centauro dos Pampas. E aí me encontrei com o Paulo Aripe, o Caetano Caon, de Vacaria, e outros companheiros que já participavam do CTG, e não houve dificuldade nenhuma de nos entrosarmos, de fato, nesse mesmo ideal tradicionalista que nos dirige a vida até agora. Então, o começo da minha participação no tradicionalismo foi ali. Depois, já em 1960 em diante, eu participei do Conselho Coordenador, o antigo Conselho Coordenador, com o Coronel Moisés Coelho, ele sendo presidente e eu sendo secretário. Depois tornei também vice-presidente do Conselho. Ao mesmo tempo, fui convidado a participar do CTG 35, ou melhor, o 35 CTG, com o patrão Paim. Depois, então, participando de várias atividades tradicionalistas ao longo do tempo de filosofia. Depois, no CTG Centauro dos Pampas, eu fui posteiro, fui capataz e cheguei a ser patrão. E foi nessa época, então, que surgiu também a ideia de fazermos uma missa gauchesca.
Foi em 1959, se não me falha a memória, que houve o primeiro Congresso Tradicionalista Estudantil em Viamão, na Escola Técnica de Agricultura, a ETA, com o padre Érico Ferrari, na época o nosso orientador. Fizemos a primeira missa gauchesca, com a presidência desse padre Érico Ferrari, depois se tornou bispo de Santa Maria. Era uma missa normal, em latim ainda, mas com cantos gauchescos, que marcou época e se tornou, de fato, um marco inicial dessa ideia que nós tínhamos de criar a missa crioula. Com o advento do Concílio Vaticano II, as porteiras se abriram para a Igreja do Brasil e no Rio Grande do Sul. Foi aí que entrou na cancha o padre, que não era padre ainda, Paulo Aripe, e versejando um pouco a respeito da missa crioula. Em 1962, a primeira versão da missa crioula estava pronta quando Paulo Aripe foi ordenado sacerdote. E com autorização de Dom Luiz Felipe de Nadal, bispo de Uruguaiana, que também era muito tradicionalista, ele autorizou a missa na Diocese de Uruguaiana, ainda como experiência pastoral. Quando eu fiquei diácono, em 1967, encaminhei a Dom Vicente, que era o arcebispo daquela época, Dom Vicente Scherer, né, o nome completo, apresentei para ele a versão do padre Paulo Aripe sobre a missa crioula. Foi até um pouco jocosa a história, porque eu me apresentei para ele no momento que ele estava viajando para Roma. E ele me disse: agora eu não vou poder ler, o senhor aguarde a minha volta. Mas era urgente aquela aprovação. E eu disse para eles: Dom Vicente, o senhor conhece o padre Paulo Aripe, conhece a mim, eu fui seu secretário aqui na Cúria, né? Quem sabe o senhor pode dar uma aprovação? E ele pegou uma caneta e escreveu: autorizo a missa crioula na Arquidiocese de Porto Alegre em ocasiões excepcionais. Então se tornou de fato ali o início. Foi o dia 7 de abril de 1967. Dali em diante, o padre Paulo Aripe continuou rezando as missas lá na diocese dele, em Uruguaiana. E eu rezei a minha primeira missa crioula, foi no Congresso de São Gabriel, em dezembro de 1967, no Congresso nas matrizes de São Gabriel. Ali houve então a minha primeira missa crioula. Dali em diante não parei mais, né? Aí eu percorri o Rio Grande para cá e para lá, vários municípios aí que eu visitei, celebrando a missa crioula. Até que depois começaram a surgir outros padres também aderindo ao tradicionalismo e celebrando também a missa crioula. Então o início foi esse, né? Eu tinha combinado com o padre Canelas que a nossa entrevista ia se dividir em duas partes, tá? Como normalmente a gente faz. A primeira parte a gente apresenta a história do homem, em segunda parte a sua obra. O padre Canelas já fez tudo, tá? Então eu vou voltar à primeira parte. Nasceu na Aldeia dos Anjos, foi para o Seminário Novo. Eu imagino que novo seja 11 anos. Bom Princípio, Gravataí, Viamão. Tá? Quando é que se tornou padre? Aonde foi isso? Quais foram as suas primeiras atividades de padre, como padre? Então, parando o rodeio na memória, vamos lá. Eu fui ordenado padre, como dizíamos sempre, fui enfrenado, né? Fui quebrado de queixo mesmo.
no dia 15 de julho de 1967, na paróquia Nossa Senhora da Glória, em Glorinha. Devido à minha vivência daquela paróquia, então eu escolhi, de fato, para ser ordenado ali. No dia seguinte, de Nossa Senhora do Carmo, celebrei a primeira missa solene em Gravataí, na Igreja Nossa Senhora dos Anjos, onde eu fui batizado, fui crismado, fiz primeira comunhão, fui crismado, e por esse motivo também, como era aluno, ex-aluno do colégio Dom Feliciano, também escolhi ali o colégio para festejar a ordenação. Como primeira nomeação, eu fui vigário paroquial da paróquia São Miguel Arcanjo de Porto Alegre. Depois fui vigário paroquial da paróquia Divino Espírito Santo durante 3 anos. Depois fui nomeado pároco da paróquia Nossa Senhora do Caravaggio, em Porto Alegre, na antiga Vila Aliança, hoje bairro São Sebastião, onde fiquei 2 anos. Depois, em 74, 75, fiquei na Glorinha, como pároco. De 76 a 83, fui pároco na Nossa Senhora da Conceição, em Osório. De Osório, em 84 até 2001, fiquei na paróquia Nossa Senhora da Piedade, em Porto Alegre. Depois, até 2005, fiquei na paróquia Nossa Senhora do Carmo, em Tapes. De Tapes, voltei a Porto Alegre, em 2005, para a paróquia Sagrada Família. Da paróquia Sagrada Família, em final de 2009, fui parar na paróquia Santo Hilário, em Gravataí. Aí, até 2016, pedi um ano sabático, que é o ano que o padre fica mais livre para fazer alguma outra atividade. Então, recebi a licença e, em fevereiro, pegando um aero né, para Portugal, e de Portugal para a França, depois Suíça e, enfim, Israel. Em Israel fiquei de fevereiro até fim de maio, participando das atividades da Quaresma e Semana Santa, junto ao Santo Sepulcro, e parando também num convento franciscano. Depois, nos últimos 30 dias que eu fiquei em Israel, fui participar também de uma vivência de convento, de franciscanos também, em Aicari, lá onde tem o santuário de São João Batista. Dali voltei a Portugal. De Portugal, fiquei mais um mês, participando no interior lá de uma paróquia. Depois dei uma chegadinha nos Açores, porque meus antepassados, por lado da mãe, vieram de lá, onde assisti com muita alegria as folias da Santíssima Trindade, que é muito semelhante às folias do Espírito Santo também. Depois tive coragem de ir até o Porto, cidade do Porto, e a partir daí, caminhando, fui até Santiago de Compostela. Foram 15 dias de caminhada, 240 quilômetros. E eu conto isso porque, quando eu cheguei lá, me disseram assim: vai chegar uma turma de cavaleiros de Porto Alegre, tradicionalistas. Aí eu já imaginei o Borghetti e outros tantos do grupo dos Cavaleiros da Paz. O bonito de tudo isso é que, na hora marcada, eu estava lá de plantão, esperando, e eles não apareceram. Quando foi de tardezinha, fui no santuário para participar da missa, e encontrei ali, sobre um banco, um chapéu, que só podia ser de gaúcho. E fiquei ali esperando o tal de gaúcho. E, de repente, o Pes, meu amigo Pes, que foi meu paroquiano, levou a mão no chapéu, eu levei a mão junto.
E eu disse para ele, esse chapéu tem dono. Aí ele me olhou, me abraçou. Bom, aí foi uma festa, né? Aí já me convidaram para jantar juntos e festejamos lá o encontro com os tradicionalistas lá em Santiago de Compostela. Dali, então, eu fiz uma peregrinação depois pela França, fui até a Itália e encerrei a minha caminhada lá na Polônia, na Jornada Mundial da Juventude. Para ver como o padre anda, né? E voltando, aí o arcebispo me pediu que eu fosse ajudar na paróquia de Charqueadas. Fiquei lá até o fim do ano de 2016. 2017 e 2018, trabalhei na paróquia São João Paulo II da Chuvisca. E no final de dezembro do ano passado, assumi na paróquia São José do Sarandi, em Porto Alegre. Essa é a minha caminhada até esse momento, né, como que tu queria saber. Pode perguntar mais. A memória do Padre Canelas é invejável, né? Que maravilha. Mas o seu ano sabático foi realmente proveitoso, sem dúvida nenhuma, né? Ano sabático, o padre já disse, é o ano que o padre fica mais folgado, mas na verdade é o seguinte, ele é um ano de descanso e de inflexão, tá? Inflexão para dentro de si mesmo, né? Estamos conversando aqui nos Caminhos da História com o padre Amadeu Canelas, um tradicionalista e um pregador da Igreja Católica. Nós vamos por um pequeno intervalo e voltamos em seguida para trabalharmos um pouco mais sobre missa crioula. Não saia daí. Erva mate e chás Barão, o verdadeiro sabor do chimarrão. A erva mate Barão, a preferida do chimarrão e nos corações dos gaúchos. Estamos de volta nos Caminhos da História, conversando hoje com o padre Amadeu Canelas, um dos responsáveis pela missa crioula que o movimento tradicionalista gaúcho utiliza e se orgulha de poder utilizar, de poder fazer a sua oração utilizando o linguajar gauchesco, cantos gauchescos e tal. Mas Canelas é o seguinte, primeiro vai me dizer, ou vai dizer para quem está aí, por que usa preferencialmente o lenço amarelo. Que combinação é essa aí do lenço amarelo? Tá? E em seguida, essa questão da missa crioula, tá? E das dificuldades que temos encontrado aqui, ali e acolá. Uma explicação assim um pouco mais do ponto de vista da Igreja Católica, tá? Porque às vezes as pessoas não entendem bem por que em determinados lugares, em determinados momentos, há determinadas restrições à prática da missa crioula, tá? Para que não haja má interpretação quanto a isso. Iniciando então mais um trecho dessa caminhada da história, eu diria o seguinte, que a missa crioula, ela nasceu praticamente dentro do tradicionalismo, através do CTG Central dos Pampas, como eu disse antes. E na época o Paulo Aripe começou a montar, a elaborar a missa crioula. Eu participei de certa maneira com algumas sugestões, mas na verdade ele é o autor do texto da missa crioula. Coube a mim, depois que eu fui ordenado padre, a divulgar a missa crioula, porque na verdade nós éramos apenas 5 padres no Rio Grande do Sul que rezavam missa crioula. Era o padre Caetano Caon, o padre Inácio Verlan, o padre Paulo Aripe, o padre Scheffer. E depois, claro, depois começaram a surgir outros padres, foram ordenados também na mesma época, e a divulgação da missa crioula se tornou, de fato, uma presença da igreja dentro do tradicionalismo. Uma das ideias que surgiu
ou melhor, uma das afirmações foram feitas, é que o MTG tinha feito uma missa crioula. Então eu quero aqui dizer que a missa crioula é da igreja, não é do MTG, não é do tradicionalismo. Devido àquilo que tem se chamado na igreja inculturação do evangelho. Estamos levando o evangelho às pessoas dentro do tradicionalismo. Isso não significa que nós temos autonomia plena, porque também, os luteranos também têm um culto crioulo, e outras igrejas, com toda certeza, também têm essa presença no tradicionalismo. Então, de fato, a missa crioula, ela veio para ajudar nos costumes, na moral, na ética, nos valores que nós, tradicionalistas, pregamos e que são os mesmos valores da igreja, que são os mesmos valores do evangelho. Eu, às vezes, brinco dizendo que a igreja e o Rio Grande estão cangados na mesma canga, porque nasceram juntos, juntamente com as missões jesuíticas. O Rio Grande foi se formando e assim também a presença, vamos dizer assim, da igreja, do cristianismo no Rio Grande do Sul foi desde o início. E claro, com o advento do tradicionalismo, então nós procuramos também entrar dentro desta atividade tradicionalista e religiosa ao mesmo tempo. O lenço, dissesse que eu tinha boa memória, então vamos fazer de conta que eu tenho, né? Os ouvintes estão rindo nesse momento também. O lenço amarelo surgiu como uma opção nossa, baseada na cor do Vaticano, que é branco e amarelo. Para nós, padres e seminaristas, esse é o significado do lenço amarelo. Qualquer outra interpretação é questão de folclore, né? Mas, na verdade, usamos lenço amarelo para nos identificar mais com o nosso Santo Padre, o Papa agora, Papa Francisco, o argentino. O argentino é bom. Bom, o Padre Canelas, ele tem essa dedicação à igreja e ao padre, é o pregador, né? Mas ele é um tradicionalista também. E ele falou já que participou do conselho coordenador do MTG, foi secretário e vice-presidente do conselho coordenador. E ele esteve presente em 1966 em Tramandaí, na criação do movimento tradicionalista gaúcho. E, se eu não me engano, o senhor foi, inclusive, secretário, ou um dos secretários daquele congresso. E o senhor teve também presença como homenageado nos festejos farroupilhas, visto que foi patrono dos festejos farroupilhas há pouco tempo, e esteve, inclusive, no acendimento à chama crioula que aconteceu lá na Colônia Sacramento. Como é que foi essas duas experiências? Tá? Um padre, né, tradicionalista participando desses dois momentos aí. Como é que foi isso para o senhor? Na verdade, eu participei de muitos congressos tradicionalistas. A partir de 1960, 61. Em 66, de verdade, participei do Congresso Tradicionalista em Tramandaí, como secretário, e sempre estive presente no conselho do movimento. Quando foram feitas várias eleições, e eu me lembro que eu fui trabalhar em Osório, e aí fiquei um pouco afastado das atividades aqui em Porto Alegre. Aí fui convidado a integrar a chapa do movimento no Congresso de Santo Antônio da Patrulha. Foi ali que eu entrei novamente no conselho. E dali em diante, entrando, saindo, fui participando. Até, por arte desse meu amigo aqui, me tornei conselheiro benemérito. E com isso também foi uma honra, mas ao mesmo tempo responsabilidade de continuar labutando pelas coisas tradicionalistas. Na década de 60, como seminarista ainda, também fui convidado a participar
da Estância Poesia Crioula, sendo sócio até hoje. Mesmo não sendo grande poeta, eu sempre digo que eu faço versos, mas não sou poeta, versos de ocasião, como se diz, mas é uma experiência muito importante para mim. A Estância Poesia Crioula me abriu muitos horizontes também, com relação à história, com relação à cultura do Rio Grande do Sul. E, por fim, agora, depois que eu deixei o conselho coordenador, o conselho do MTG, então eu tenho participado uma que outra vez de congressos e convenções, na medida que fico um pouco mais livre na paróquia. Essa experiência que o Manuelito me pediu que eu dissesse foi justamente essa, né? Em primeiro lugar, conhecimento. Segundo lugar, amizade. Terceiro lugar, a convivência fraterna com os nacionalistas. E, sobre tudo isso, a preservação da nossa história, a preservação da nossa dignidade, dos méritos que nós até agora alcançamos. Então, me parece que essa minha presença no movimento tem ajudado também a outras pessoas. Isso eu sempre documento através da Cavalgada do Mar. Eu acredito que eu participei de umas 20 cavalgadas. E durante essas cavalgadas sempre havia pessoas que conversavam comigo, muitos contando seus problemas, suas dificuldades. E sempre temos uma palavra que ajuda o nosso próximo a encontrar o melhor caminho na sua vida. Então, o tradicionalismo para mim também é uma pastoral da igreja. E já temos alguns seguidores aí. Temos o padre Tiago Escolto, que, por sinal, e é bom registrar isso, fez um grande trabalho sobre a missa crioula, a pedido dos bispos do Rio Grande do Sul, para, de uma vez por todas, nós resolvemos essa questão se a missa crioula permanece ou não. Eu posso dizer que fizemos 13 encontros tradicionais cristãos para debater a missa crioula. E a conclusão foi a autorização dos nossos bispos a continuar celebrando a missa crioula, apesar de algumas restrições, como as leituras têm que ser as oficiais da CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a prece eucarística, que nós tínhamos elaborado em linguagem gauchesca, foi solicitado que fizéssemos as preces eucarísticas normais, oficiais da igreja, mas estamos livres para criar cantos e comentários e toda a simbologia na missa crioula. Então, a missa crioula só teve essa restrição da questão das leituras e a questão da prece eucarística. De resto, nós temos liberdade de participação, de criação, para melhorar sempre mais. E os festejos farroupilhas e o patronato? Bom, a experiência foi muito rica. Foi em 2017, eu fui de fato pialado para ser patrono da Semana Farroupilha, dos festejos farroupilhas. Apresentei no início uma dificuldade. Como é que lá no interior eu podia me bandear para cá, para lá e para cá, né? Eu estava na chuvisca e deixando a paróquia. Aí, uns amigos meus marcaram uma audiência com o arcebispo Dom Jaime Spengler e me convidaram para ir junto. E o arcebispo não apenas autorizou, mas me mandou a ser o patrono, então, dos festejos farroupilhas. E dentro da programação oficial, a primeira atividade foi o acendimento da chama crioula lá na histórica colônia do Santíssimo Sacramento, no Uruguai. Foi uma experiência muito rica, vendo aquelas 1000 pessoas lá reunidas, muitos gaúchos
do Rio Grande do Sul, gaúchos do Uruguai, povo da cidade, participando ativamente daquela atividade. O episódio que ficou um pouco como uma anedota até, que me deram o chumaço embebido em álcool para acender a chama crioula, para acender no fogo, né? E não via que tinha pegado fogo, porque álcool, o fogo fica branco. Até que alguém me disse assim, e acendeu. E lá fui eu então acender a pira, né, da chama crioula. E até hoje fico na lembrança justamente aquele episódio, né, dessa presença minha lá na Colônia do Sacramento, que de fato eu não conhecia a Colônia do Sacramento, a não ser pelos estudos. Sei que o Uruguai passou 7 vezes de mão entre Portugal e Espanha, até que ficou então de fato com a Espanha na troca com a região das Missões. Mas isso é outra história. Isso cabe ao nosso historiador aqui, Manuelito Savariz. Depois, o outro episódio foi a entrega da chama crioula lá no Chuí, debaixo de chuva, cavaleiros de todos o Rio Grande do Sul, buscando lá a chama crioula. E foi outro momento assim muito comovente, vendo de fato que o fogo, a chama crioula de fato como um símbolo da fé, da honradez e da perseverança do gaúcho nas atividades tradicionalistas também. E dali então a chama crioula marcou presença em todo o Rio Grande do Sul, nos CTGs, nos piquetes, etc., durante a Semana Farroupilha. E aqui em Porto Alegre, então, participamos também do encerramento com a presença da chama crioula no Palácio e depois do encerramento, passando então para outro patrono a honra dos festejos farroupilhas do ano passado. Amadeu Canelas, o nosso padre rezador da missa crioula, né? Um amigo do tradicionalismo, um amigo de todos nós, e nós queríamos agradecer a sua disponibilidade de deixar a sua paróquia, vir ao acampamento Farroupilha para essa nossa gravação. As pessoas que nos assistem devem estar ouvindo alguns barulhos e música de fundo. Estamos no acampamento Farroupilha, aqui em Porto Alegre, nesse abençoado ano de 2019. Muito obrigado, padre. E vamos fazer o seguinte, vamos encerrar aqui, o senhor nos dando a benção, uma benção bem simples, a todos nós que estamos aqui, a Carla, o Zeca, que estamos aqui fazendo esse trabalho, né? E as pessoas que nos acompanham aí pela rede mundial de computadores. Antes da bênção, quero expressar aqui meu agradecimento pela oportunidade que tive de explanar um pouco sobre a minha vida, sobre a missa crioula, minha vivência tradicionalista, e estou à disposição para toda e qualquer ocasião que desejarem. Aos ouvintes, portanto, eu agradeço a atenção e vamos agora então mandar para todos os ranchos que estão ligados a nós, através desse programa, a bênção que vem lá da eternidade. O Senhor esteja convosco. Desça agora do além a bênção do Patrão Celeste. Desejo que a sua graça, de fato, a todos reveste, e descendo essa bênção lá do além, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Voltamos num próximo programa. Obrigado pela companhia de todos.